Boa tarde a todos. Por que as empresas solicitam crédito? Crédito é uma palavra que significa acreditar, crer. Então, quando o empresário fornece uma mercadoria a um cliente, ele está acreditando, ele está fornecendo um crédito através de mercadoria e ele deseja ou ele espera que esse cliente irá pagá-lo. De outro modo, ele não emprestaria ou não faria a venda. O sistema financeiro, os bancos também agem da mesma maneira. Eles fornecem um crédito ao empresário ou à pessoa física, né? E ele espera receber esse numerário de volta, esse dinheiro de volta, acrescido de juros. Por que as empresas solicitam crédito? Elas solicitam créditos ou porque ela tem um desequilíbrio econômico financeiro, ou seja, o que ela vende, o que ela arrecada com venda, ela não consegue pagar as suas dívidas, os seus gastos, então ela tem um desequilíbrio financeiro, ela gasta mais do que ela arrecada, do que ela vende, ou ela tem uma necessidade de um investimento, ela tem uma necessidade de você comprar uma nova máquina, contratar um novo colaborador, fazer uma melhoria na instalação da loja, isso demanda dinheiro. E por vezes o fluxo de caixa da empresa não permite que com a receita que ela tem, ela consiga fazer esse investimento. Então ela vai atrás do mercado financeiro, nem sempre do mercado financeiro, pode ser o aporte de capital, ou seja, o empréstimo de um familiar, ou mesmo o banco, e aí ela consegue ter esse numerário para fazer essa melhoria, para fazer esse investimento. Ok? É sempre importante entender que a solicitação de empréstimo nem sempre é a melhor saída. Primeiro, precisa-se ver o fato gerador do descasamento financeiro, por exemplo. De repente, a empresa não está faturando o necessário para suas despesas, então é melhor ver se você consegue cortar custo, cortar gasto antes de solicitar empréstimo, ou se você consegue aumentar a receita, aumentar suas vendas. Porque às vezes o problema não está em você ter mais dinheiro, está na sua operação que não está lucrativa. Então, primeiro você precisa adequar a sua operação para ver se ela continua lucrativa, se ela melhora a sua lucratividade, porque a hora que você contrai uma dívida, tem juros. E aí você pode estar se afundando mais, ao invés de estar melhorando o seu negócio, de estar melhorando a sua operação. Um outro ponto importante, se você realmente optar pela, por pegar um dinheiro no mercado, por tomar um dinheiro do banco, é verificar a taxa de juros real e efetiva. Porque tem muito banco, um banco fala que é 2% ao mês, o outro fala que é 3%, mas de repente aquele que falou que é 2%, por ele cobrar taxa de abertura de crédito, por ele cobrar uma série de tarifas, pode ser que o custo real for maior. Existem outras formas de você conseguir dinheiro. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é uma forma que tem um juros baixo, mas você consegue não diretamente, sim por bancos correspondentes, ou seja, Bradesco, Itaú, Santander, várias bandeiras, Banco do Brasil trabalham com a intermediação desse empréstimo. Não sei se na sua cidade tem o Banco do Povo, o Banco do Povo Paulista também tem uma taxa de juros subsidiadas. E hoje, não precisa ficar nas grandes 5 instituições que dominam aí 80% do mercado, as grandes, o Santander, o Itaú, o Bradesco, a Caixa, o Banco do Brasil. Hoje nós temos as fintechs, hoje nós temos os bancos menores, não é? Banco Inter. Então, existem novas possibilidades de captação de recursos. Sempre lembrando que o ideal é primeiramente você fazer um planejamento financeiro, ver aonde você pode economizar, fazer compras racionais, fazer vendas que você vai receber, que você não vai ter inadimplência. Né? Então isso é muito importante antes de você tomar um recurso no mercado. E toda vez que você tomar um recurso no mercado, investigue, veja se é a melhor forma de adquirir daquela forma. Então converse com o gerente do banco, converse com outros empresários, outros empreendedores, não é? Procure o Sebrae para
orientação, por exemplo, se a sua empresa necessita de um veículo, você vai fazer CDC, crédito direto ao consumidor, ou vai tomar isso em leasing? Então tem uma série de vantagens e desvantagens. No CDC, o, o juro ele costuma ser um pouquinho mais caro do que do leasing, porque o leasing o veículo fica pertencente ao banco e no CDC ele fica alienado, mas ele pertence a você. Em compensação, o CDC você consegue, é melhor porque você consegue antecipar parcelas e o leasing você não consegue. Então tem uma série de variáveis que você tem que analisar quando você vai fazer um empréstimo, né? Quando você vai solicitar um empréstimo. Então você tem que ver os aspectos de contabilidade, os aspectos de fluxo de caixa, né? Se a parcela é maior ou menor. Então você contrai uma dívida em sistema de amortização constante ou em tabela price, né? Então na tabela price você paga mais juros, mas a tua parcela inicial é menor. O saque você paga um pouquinho mais, sistema de amortização constante, você paga um pouquinho mais de juros, mas a tua parcela inicial é menor. E aí você vai vendo aquilo que encaixa no seu bolso e fazendo uma análise lógica, fazendo aí uma reflexão sobre o que você tem que fazer, né? Outro ponto importante para você tomar crédito é você saber o quê? Que é seu nome é a sua reputação, né? Então, muito empresário, às vezes, trabalha sem nota, o que é ruim, porque tem que fazer as coisas dentro da lei, tem que pagar os impostos, tem que emitir nota fiscal, porque senão você não tem histórico. E aí, quando você vai pedir empréstimo no banco, ele fala, puxa, mas sua empresa não tem movimento, então você não consegue, né? É o que eles analisam, são os Cs de crédito, né? A capacidade do empreendedor, as garantias. Então, se não tem nenhum imóvel, nenhum carro no seu nome, no nome da empresa, então você não tem como dar garantia, então o empréstimo vai ficar maior. Então, capacidade empresarial, garantia, as condições do mercado. Então, tudo isso ele influi na tomada de decisão e nos juros que você vai pagar do crédito, porque o banco, do mesmo modo que você, como empresário, fica receoso em vender para um cliente que você não conhece, ou que você não tem um histórico, ou que você vai empenhar muito dinheiro, então você fica com dúvida se ele vai te pagar, a mesma coisa pode acontecer com o banco. Então, o seu behavior, que a gente chama, que é o comportamento, você pagar suas parcelas no dia, pagar corretamente, ter uma garantia, ter uma movimentação contábil correta dentro da sua empresa, pagar os seus impostos de acordo com a lei, tudo isso vai favorecer a que você tome um crédito no mercado, se for esse a sua necessidade, e com menores juros, com menores taxas. Então, o crédito ele é bastante importante. E, claro, nunca comprometer mais que 30% da lucratividade da sua empresa num empréstimo, porque se você se endivida muito, 50%, 70% da sua operação, você acaba ficando na mão do banco, dos juros bancários, né? E o último conselho é também nunca tirar muito prolabore, porque se você acaba tirando um prolabore que o caixa da sua empresa não consegue dar conta, você acaba tendo uma baixa lucratividade na sua operação e a sua empresa acaba não indo para frente, ok? Então, sempre um planejamento financeiro, sempre olhar para o fluxo de caixa, o dinheiro que entra no caixa, o dinheiro que sai do caixa, sempre procurar ter o quê? Um prazo médio de recebimento, ou seja, aquilo que você vende para o seu cliente, menor do que o seu prazo médio ponderado de pagamento, ou seja, aquilo que você paga para os seus fornecedores. Porque se você receber as suas vendas antes, você vai ter dinheiro para pagar o teu fornecedor de matéria-prima, a tua mão de obra, a tua conta de luz, tua conta de água, o seu aluguel, né? Então é bastante importante que você veja o que a gente chama de ciclo financeiro, de ciclo econômico, do período de estoque, né? Então, o ciclo operacional da empresa, que vai desde quando você compra a mercadoria
até não quando você vende, e sim quando você recebe. Então, esse é o ciclo operacional da empresa. Quando você compra a matéria-prima, ou quando você compra a mercadoria, e quando você recebe do seu cliente final. Então, nesse meio tempo, você tem que girar rápido. Para quê? Porque você tem fornecedor para pagar. E se você consegue ter um prazo médio de recebimento menor do que o teu pagamento, o teu ciclo financeiro fica positivo, ou seja, você não precisa ir até o banco, né? Se você recebe em 60 dias, né, e paga em 75, você fica com 15 dias positivo no teu ciclo financeiro. Ao inverso, se você recebe em 60 dias e paga teu fornecedor em 45 dias, você fica com saldo negativo, que é o seu ciclo financeiro, né? Ou seja, você paga juros em cima desse 15 dias, porque você fica descasado, porque você paga o seu fornecedor com 45 dias e você recebe com 60. Sempre um risco calculado, ou seja, tem uma probabilidade forte de que o cliente vai pagar a sua venda, porque é aí que você completa o ciclo operacional da sua empresa, é assim que você depende menos de banco, e é assim que o seu negócio prospera, que é aí que você vai para frente, ok? Então é isso por hoje, uma boa tarde a todos.